A cidade de Caligine era um lugar esquecido no mapa, cercado por montanhas e envolto em uma névoa que nunca se dissipava. Diziam que um ritual antigo havia sido realizado ali séculos atrás, mas ninguém sabia exatamente o que fora invocado. Um dia, durante um eclipse total, algo estranho aconteceu. A névoa começou a se mexer como se estivesse viva. No centro da praça principal, uma fissura no chão se abriu, revelando um portal pulsante e sombrio. Logo após o surgimento do portal, sombras começaram a rastejar pela cidade. Elas tinham formas humanas, mas seus olhos eram poços de trevas, sugando qualquer luz ao seu redor. Aqueles que ousavam olhar diretamente para esses olhos eram tomados por uma paralisia instantânea antes de serem possuídos. Seus corpos passavam a servir como anfitriões para as almas perdidas do limbo que queriam escapar da eternidade vazia. Os sobreviventes logo descobriram a regra: nunca olhe nos olhos das sombras. Mas isso era mais difícil do que parecia, pois as sombras eram traiçoeiras. Elas sussurravam os nomes das pessoas, imitavam vozes queridas e invadiam suas casas durante a noite. Helena, uma jovem jornalista que estava de passagem pela cidade, foi uma das poucas a sobreviver ao início do caos. Ela se abrigou na igreja local, onde encontrou outros moradores aterrorizados. Foi ali que o padre Mateu, antes de ser possuído, revelou algo importante: o portal é o núcleo. Destruam o portal, e as sombras desaparecerão. Helena e um pequeno grupo de sobreviventes decidiram arriscar tudo para alcançar o portal. Munidos de lanternas e espelhos para evitar o contato visual direto com as sombras, eles avançaram pela cidade. As ruas estavam repletas de sussurros e gargalhadas distorcidas. De vez em quando, gritos ecoavam ao longe, sinalizando mais uma vítima. Ao chegarem ao portal, Helena percebeu algo estranho. As sombras não estavam atacando com a mesma intensidade. Elas pareciam estar protegendo o portal, como guardiãs desesperadas. Quando finalmente chegaram perto o suficiente, ela viu algo aterrador. No fundo do portal, não havia apenas almas perdidas, mas as figuras de todos os que haviam sido possuídos. Seus corpos estavam se contorcendo e gritando, tentando escapar do destino terrível que os aguardava. Foi então que Helena entendeu que o portal não havia sido aberto pelas sombras. Ele fora criado pelos vivos. A cidade de Caligine, em sua ganância, havia realizado o ritual séculos atrás para se proteger de um desastre natural. Mas o preço do pacto era alto. As almas de seus moradores seriam aprisionadas no limbo, e apenas a cada eclipse elas teriam uma chance de se libertar, desde que encontrassem corpos para tomar. A missão de fechar o portal agora parecia cruel. Se o portal fosse destruído, as almas presas nunca teriam outra chance de se libertar. Helena hesitou, mas antes que pudesse decidir, as sombras começaram a avançar sobre o grupo. Ela tinha que fazer algo rápido. Helena, em um ato de desespero, usou um espelho para redirecionar a luz para o portal. A luz fez as sombras recuarem por alguns segundos. Com isso, ela conseguiu jogar um artefato que o padre havia abençoado diretamente na fissura. O portal começou a fechar lentamente, enquanto as sombras gritavam em desespero, desaparecendo uma a uma. Porém, antes que tudo terminasse, Helena percebeu algo. Sua sombra não estava mais em seus pés. Uma risada baixa ecoou. O portal pode ter sido fechado, mas algo escapou com ela. Ela nunca foi a mesma depois disso. Na vila de Valemon, os moradores sempre tiveram medo da noite. Desde o início dos tempos, as histórias sobre os filhos da lua eram sussurradas em volta das fogueiras. Lobisomens com olhos como brasas que caçavam durante a lua sangrenta, uma vez a cada 13 anos. Conta-se que a maldição começou quando Adrien Lauren, um dos fundadores da vila, profanou o antigo espírito da floresta, roubando-lhe uma relíquia sagrada. O espírito, em sua ira, condenou sua linhagem a se tornar guardiã da floresta por meio da maldição, pagando com sangue por cada lua sangrenta. Gabriel Lauren, um homem de 28 anos, retorna a Valemon após 15 anos de ausência. A vila é como ele se lembrava, sombria, cercada por pinheiros altos, e o cheiro de umidade impregnando o ar. Ele foi chamado de volta por uma carta anônima encontrada no diário de sua mãe. O diário revela uma verdade perturbadora. A cada 13 anos, um membro da família Lauren é transformado no lobisomem que assombra a vila. Gabriel nunca acreditou em lendas, mas os relatos do diário descrevem detalhes que ninguém mais poderia inventar. Enquanto ele explora a vila, os moradores o tratam com desconfiança. Alguns o culpam pelo aumento dos desaparecimentos na floresta. Entre eles está Emily, uma jovem caçadora determinada a vingar a morte de sua família, dizimada pelo lobisomem na última lua sangrenta. Nas noites que antecedem a lua sangrenta, Gabriel começa a ter sonhos perturbadores. Ele vê a floresta envolta em neblina vermelha, sente o cheiro metálico de sangue e ouve uivos que ecoam em sua mente. Sua pele queima como se estivesse pegando fogo, e ele acordado coberto de suor. Os desaparecimentos aumentam. Corpos destruídos começam a aparecer na vila, cada um marcado por garras enormes e presas que rasgam carne e ossos. Gabriel começa a sentir uma conexão inexplicável com a floresta,
como se algo chamasse. Na noite da lua sangrenta, Gabriel vai até a floresta em busca de respostas. Ele sente que seu corpo começa a mudar. Os ossos estalam, os músculos rasgam, e uma dor indescritível toma conta dele. Seus gritos ecoam pela floresta até se transformarem em um uivo aterrorizante. Agora, com olhos vermelhos brilhando na escuridão, ele é a fera que a vila teme. Ele sente o cheiro do medo das pessoas, o calor de seus corpos correndo pelo bosque, e uma fome insaciável que o domina. Enquanto Gabriel é entregue à besta dentro de si, Emily e os moradores armam uma caçada. Eles seguem os rastros da criatura pela floresta, mas são dizimados um por sua força brutal. Emily, no entanto, consegue ferir Gabriel com uma bala de prata, forçando-o a recuar. Enquanto se recupera, Gabriel recupera um pouco de sua consciência humana. Ele se lembra das palavras de sua mãe. A única maneira de quebrar a maldição é sacrificar sua própria vida antes do fim da noite. Gabriel decide enfrentar a resistência da vila para tentar convencê-los a matá-lo e acabar com o ciclo. Mas Emily, ao descobrir a verdade, hesita. Ela vê a humanidade nos olhos de Gabriel, mesmo sob a forma monstruosa. No confronto final, Gabriel se entrega, implorando para que Emily o mate antes que ele perca o controle novamente. Relutante, ela atira com a última bala de prata, libertando Gabriel da maldição. A vila comemora a vitória, mas Emily descobre um detalhe perturbador no diário da mãe de Gabriel. A maldição nunca desaparece, apenas encontra outro hospedeiro. Emily sente uma conexão sombria com a floresta naquela noite. Ao longe, um uivo familiar ecoa, anunciando que o ciclo recomeçou. Havia um circo que já foi o coração de uma pequena cidade, mas seus dias de glória haviam passado, e o público, cada vez menor, só ia lá para rir das falhas e não dos espetáculos. Ernesto, o palhaço do circo, era a maior vítima. Ele era um homem humilde, que passava horas pintando seu rosto e ensaiando cada piada, cada tropeço planejado. Mas suas tentativas só arrancavam risadas de escárnio. As crianças o chamavam de palhaço triste, os adultos o apontavam com desdém, e até seus colegas de trabalho zombavam dele pelas costas. Certa noite, Ernesto decidiu fazer algo diferente. Ele queria provar que podia ser mais que o alvo de risadas cruéis. Durante o espetáculo, improvisou um número na corda bamba. Mas enquanto ele avançava, ouviu as vaias, os cochichos maldosos, e então, um grito de deboche. Cai logo, palhaço triste. Essa é sua melhor piada. A distração foi fatal. O palhaço perdeu o equilíbrio e caiu. O som de seu corpo atingindo o chão ecoou pelo silêncio da plateia. Não houve aplausos, nem lamento. Apenas um murmúrio indiferente e o som de passos deixando o circo. No entanto, Ernesto não encontrou descanso. Ele voltou naquela mesma noite. Não como o palhaço triste que todos conheciam, mas como algo distorcido. Sua pele estava pálida como giz, os olhos eram poços negros que nunca piscavam, e o sorriso pintado em seu rosto parecia ter sido esculpido na carne. Primeiro, ele visitou o dono do circo, que o ignorava e zombava de seus esforços. Os vizinhos ouviram risadas altas vindo da casa naquela madrugada, seguidas de gritos que gelavam o sangue. Pela manhã, encontraram o homem com o rosto pintado como o de Ernesto, mas torcido em um sorriso horrendo que não podia ser apagado, nem mesmo na morte. Depois, ele começou a aparecer nas sombras, nas ruas, nas janelas das casas da cidade. Ninguém o via claramente. Ele era uma sombra com olhos brilhantes, um som de sapatos rangendo na escuridão, ou uma risada rouca que fazia o coração parar. Quando alguém ousava fechar os olhos, ele sussurrava no silêncio: "Ri agora, ou eu farei você rir para sempre." Os desaparecimentos começaram. Crianças encontradas com o rosto congelado em uma expressão de pavor, marcas de tinta vermelha e branca ao redor. Adultos que ouviam batidas na janela às 3 da manhã, só para ver o reflexo dele no vidro, observando, esperando. A cidade inteira se tornou refém do medo. Ao anoitecer, ninguém ousava falar ou rir, pois diziam que o palhaço ouvia tudo. E se ele achasse que você não estava apreciando o show, ele apareceria para dar sua última apresentação. Na entrada da cidade, uma mensagem foi encontrada rabiscada em letras tortas, como se alguém com mãos trêmulas tivesse escrito: "Ria. Sempre ria das palhaçadas de um palhaço. Porque se ele parar de tentar te fazer rir, ele vai começar a te fazer chorar. Agora, apague as luzes. Ouça os ruídos da noite. E quando o silêncio for absoluto, preste atenção. Talvez você ouça o som de sapatos arrastando no chão ou uma risada baixa e rouca perto da sua porta. Ria, se puder. Ele está esperando." Lucas sempre teve uma vida tranquila no pequeno vilarejo cercado por florestas densas e colinas sombrias. Ele conhecia todos os vizinhos, mas a casa ao lado, onde morava o Sr. Emílio, sempre pareceu mais afastada, envolta por um estranho ar de mistério. O velho raramente saía durante o dia, mas Lucas o via frequentemente à noite, parado na varanda,
com olhos que pareciam brilhar na escuridão. Em uma noite particularmente silenciosa, um uivo longo e aterrorizante cortou o ar. Não era um som comum, era profundo, quase humano, mas com uma ferocidade que gelava o sangue. Lucas, curioso e imprudente, decidiu investigar. Ele saiu com uma lanterna, mas só encontrou silêncio e sombras que se moviam de forma inquietante entre as árvores. Na manhã seguinte, Lucas ouviu que o Sr. Emílio estava desaparecido. Alguns moradores juravam ter ouvido algo arranhando suas janelas durante a noite. Outros contavam sobre rastros enormes que surgiram no chão de terra. Rastros que pareciam mudar de patas de lobo para marcas humanas. Dias se passaram, e Lucas começou a notar coisas estranhas. Quando ia dormir, sentia algo observando pela janela, embora nunca visse ninguém. Uma noite, enquanto cochilava no sofá, acordou com um som de passos na varanda. Pegou coragem e abriu a porta. Não havia nada lá, apenas o vento e uma única pegada na lama, metade lobo, metade humana. As noites seguintes foram piores. Ele ouvia sussurros que pareciam vir do interior de sua própria casa. Palavras desconexas chamando seu nome. Uma vez, jurou ter visto o Sr. Emílio parado na floresta, mas algo estava errado. Os olhos brilhavam em um tom vermelho, e seu corpo estava contorcido, como se seus ossos estivessem prestes a se romper. Foi no 8º dia que Lucas acordou de madrugada com o som rasgante de algo arranhando as paredes. Pegou uma faca e foi ao porão, de onde parecia vir o barulho. Quando chegou, encontrou apenas escuridão e um cheiro apodrecido que nunca havia sentido antes. Ao girar a lanterna, viu que parecia ser o Sr. Emílio, mas não era mais humano. Ele tinha pele retorcida, olhos famintos e um sorriso predatório que revelou dentes impossivelmente afiados. Lucas correu para fora da casa, mas, ao olhar para trás, ela estava vazia. Não havia sinal de Emílio ou de qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, a casa ao lado parecia abandonada por anos, coberta de poeira e teias. Alguns dizem que o Sr. Emílio foi visto em outras vilas, sempre disfarçado, sempre próximo. Outros acreditam que ele ainda ronda a floresta, esperando por sua próxima vítima. Mas Lucas sabia a verdade: o Skinwalker nunca desaparece, apenas se esconde, entre nós.